Fala, povo da saúde, povo da suplementação. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente, de todo o meu coração, que seja assim, tá? O vídeo de hoje é um testemunho, eu vou contar sobre a minha vida e o que eu passei, o quanto atrasou a minha vida, o que as pessoas sentem, por isso tenho empatia pelas pessoas que sofrem disso, com a síndrome do pânico, hoje denominada, né, ou no caso chamada, transtorno do pânico. Tá? Isso só quem teve, sentiu na pele, sabe o quanto é triste. Tá? Por isso, tenha empatia se você tem algum amigo, alguma amiga, alguém na sua família que tem esse problema. Tá certo? Claro que eu vou explicar aqui que a epilepsia, o ataque de epilepsia é muito pior, porque a pessoa se bate, tem que tirar as coisas que estão próximas a ela, porque senão ela se machuca. Muitas vezes ela cai, bate a cabeça. Tá? Já a síndrome do pânico não dá essa reação, mas dá uma reação terrível, iminente, que a gente não vai passar daquele momento. Tá? O coração só não bate mais rápido, mas a arritmia, porque não dá. Tá? Então, é isso que eu peço para você, em primeiro lugar. Tá? E vou contar para você como começou isso aí na minha vida, essa porcaria, tá? Que veio através de uma depressão, que, seguida de ansiedade, se tornou em TEG, transtorno da ansiedade generalizada, né, e acabou descambando, né, desencadeando a síndrome do pânico. Até 1998, eu estava muito, mas muito bem de vida. Para você ter uma ideia, um ano antes, no ano anterior, no 1997, eu brincava com a minha esposa, né, ela é nutricionista, a Fabiana, e eu falava assim, Fabiana, se eu morrer, você pode casar com um vagabundo. Que nós recebemos aluguéis aí que ultrapassavam aquela época, cerca de 15 mil reais por mês, mais ou menos, de mais de 100 linhas de telefone que eu tinha alugadas. Tá? Foi esse o grande problema, tá? Que eu comecei a sentir depois, eu vou chegar lá. Então, tenha um pouquinho de paciência e empatia comigo agora. Eu te peço para você entender direitinho como que eu alcancei essa cura, porque eu tinha a certeza minha era mais que absoluta que isso aí não tinha mais jeito, tá? Porque muitas vezes estava tudo bem, eu dava um pulo, tô mal, não sei o quê, eu tinha certeza, era dor no peito, assim, eu dizia que era no coração, tinha certeza, eu falava não, e tentava me controlar. Minha esposa chegava, falava para mim, Kiko, você é um cara inteligente, né? Isso era, olha, os calafrios eram piores, piorava, soltava a minha bexiga, é um medo do medo, é terrível, tá? Mexia muitas vezes até com a minha barriga, tá? Eu tinha que correr para o banheiro, tá? Gente, então, a coisa é muito séria. Aí, eu brincava assim com a minha esposa, aquele tempo era a lista telefônica dessa grossura. Em todo lugar da lista, em todos os lugares tinha as linhas residenciais e as comerciais, né? As comerciais eu alugava mais caras. E foi nesta casa, que eu mudei depois, né, de muitos anos, que a minha esposa mostrou na Bíblia Sagrada, Salomão, né, pediu sabedoria a Deus, ele dizendo, tenha vários negócios diferentes, porque você não sabe a crise que poderá vir o dia de amanhã. Tá? Então fica essa dica para você, que eu acredito muito na Bíblia, eu sou cristão, né? E olha, gente, não falha, é uma grande verdade. Hoje seria mais ou menos, eu recebia mais ou menos, vamos colocar aí, entre 80 a 90 mil reais por mês, seria hoje, né? Em 2026, o que eu recebia. Então eu brincava assim com a minha esposa, e eu alugava uma mansão no bairro Campolim, que é aqui em Sorocaba, é o melhor bairro mais nobre, né, na época. Muito grande minha casa, piscina, tudo, mas de aluguel, tá? E investindo em minhas telefônicas. Minha mulher falava, invista também em terrenos, em casa própria, tal. Só em minhas telefônicas. Eu falava, sim, porque é luxo. E numa casa, se eu alugo a casa, e eu chego lá, e mora um sujeito lá, ele pode ser fortão, assim, mexer os braços, às vezes até aparecendo, e ele está desempregado, está numa situação difícil, principalmente se ele tiver família. Eu não tenho coragem
de entrar com uma ação de despejo e colocar o cara na rua. Para mim, não. Já o telefone é luxo. Só teve um caso de uma senhorinha, apesar que o que a direita faz, a esquerda não fica sabendo, né, que ela falou para mim, eu atrasei 2, 3 meses de aluguel, mas é porque eu gastei em remédio, mas eu vou devolver a linha, né, e vou depois pagar aos pouquinhos isso aí. Eu falei, não. Enquanto eu viver aqui, a senhora não precisa devolver essa linha. A senhora vai usar essa linha, eu não vou te cobrar aluguel. E a imobiliária pediu para mim lá, que na época chamava Fortefone, era ao lado da Igreja Catedral Católica aqui de Sorocaba, bem no centro da cidade. Eles administravam tudo para mim, todas as linhas, né? E tudo bem, né? Eu fui lá, ela chamava Dona Aurora, eu falei, não, pode ficar. Ela ficou usando a linha lá. Tinha muitos carros, né? Tirei 4 carros zeros, né? Na época eu trocava de carro quase todos os anos. Chegou em 1998, então. Aí, era na época, então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, e ele diminuiu cada linha telefônica, linhas que eu tinha pago assim, vamos colocar aí 15 mil, 12 mil reais, uma comercial, né? E a residencial era em torno de 3, 4, 5 mil reais. Ele colocou a 110 reais cada uma, para resolver. Tá? Caíram lá para 3 mil, R$ 1.000, 1.100 e depois 110 reais cada linha telefônica. E eu perdi tudo. A primeira linha telefônica que eu tive foi aos 19 anos de idade. E naquela época eu tenho 63 anos, caminhando para 64. O que aconteceu? Eu coloquei a linha em casa e todo mundo, os vizinhos, ei, posso usar o telefone? Olha, era 24 horas, não tinha telefone público, nada, sabe? E eu nunca falei não, né? Mas a gente acordava cansado, às vezes no domingo de manhã, não, é que minha filha está doente, eu vejo, né? Aquele negócio todo. Aí eu acabei alugando essa linha. E eu alugava por um salário mínimo por uma fábrica, uma empresa. E eu falei, nossa, mas que negócio bom, né? A gente aluga a linha e recebe um salário mínimo por mês. Então eu fui investindo tudo que eu ganhava, tudo que eu conseguia na minha vida em linhas telefônicas. E vamos para a história do pânico. Aí, claro, eu entrei em depressão, começaram a devolver linhas, né, com contas altas, as pessoas e algumas empresas também não cobriram, deixaram tudo na minha mão. A imobiliária faliu, né? E, gente, eu entrei numa depressão endógena, que depressão significa tristeza, e endógena significa profunda, né? Então, com essa depressão terrível, eu comecei também a ter muita ansiedade, o que eu vou fazer agora da minha vida? Tive que mudar de lá, né? Para uma casinha bem simples, humilde, né? E eu sempre fui humilde mesmo. Então, e recomeçar a minha vida, né? Recomeçar a minha vida. Porque como você não tinha o dinheiro guardado no banco, tinha, mas tudo isso, se você não tiver uma fonte, são 2 torneiras a vida. A torneira que está saindo menos água tem que ser a torneira dos gastos, das despesas. E a torneira que sai mais água, tá? Tem que ser a torneira de entrada, não a de saída. Tá? Guarda bem isso que meu pai me ensinava. Quando ele começou com uma toalhinha na esquina lá do mercado municipal, vendendo, que nem o Silvio Santos, o aparelho de barbear, até precisa fazer minha barba. E depois ele foi subindo, né, até ter uma loja muito grande, e depois uma confecção, com muitas costureiras, tudo. Eu, com 17 anos de idade, era chefe até do motorista, quando ele ia a São Paulo fazer compras. O motorista tinha, acho que na época, 38 anos de idade. 16 funcionários, eu era chefe de todo mundo, eu tinha capacidade para isso. Meu pai veio da Espanha, foi uma criação muito rígida que eu tive. E ele sempre falava, abaixo de Deus o estudo é tudo, por isso que eu gosto de estudar, né? Estou com, acho que no total, 27 diplomas até agora de melhora da saúde. Um deles, perdão, é de teologia, me formei em teologia há 4 anos. Vamos lá, gente. Então, perdi tudo, e ansiedade e tal, e de repente eu não dormia mais, não comia direito, e começou a entrar esse desespero em mim, até que um dia eu saí correndo para a rua e gritando, falei, olha, eu vou morrer, eu estou muito mal, né? Aí eu lembro que um senhor chegou e falou assim para mim, falou, moço, eu vou chamar uma ambulância e tal, e eu sentei assim na beirada assim do muro, né, e eu tremia o corpo inteiro, e os dentes, parecia uma metralhadorinha, né,
e eu desesperado, e aquela tremedeira, e olha, sorte que eu, aquele dia, né, olha meus gatos, né, meus gatos é direto assim, né, eu amo animais, né, tem o cachorro, tem o gato, né, se eu pudesse ter até outros animais aqui, que daí não dá, né, eu tive 2 gansos aqui, um casal de gansos, mas tive que levar para o sítio, por causa que eles ficavam pé, pé, eles só andam juntos, né, muito legal. Bom, aí, gente, começou essa porcaria. As crises começaram a desencadear, foram aumentando, aumentando na minha vida. E eu fui procurando, né? E falavam para mim, olha, tem um psiquiatra muito bom em tal lugar. Eu ia. Tem um psiquiatra e tal. Falaram para mim que tinha um psiquiatra. E é bom, ele é bom. Aí no Rio de Janeiro, para quem é do Rio, um abração aí para os cariocas. No outro dia cedo, eu acompanhado, porque eu já não estava andando mais sozinho. Tremendo de medo, não do avião, né? Que eu já tinha andado muitas vezes de avião. Fui lá no aeroporto de São Paulo e peguei o avião até o Rio, 45 minutos, já estava ali no aeroporto de Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, e fui nesse psiquiatra, e fui em outros, enfim, total foi 10, 14 psiquiatras, neuros todos, né? Aí, um dia eu fui convidado para um aniversário, e era para um médico, amigo meu, um médico da medicina tradicional, já falecido, Josmar Mariano da Silva. Ele residia aqui ao lado de Sorocaba, na cidade de Votorantim, tá? Até falam lá a terra do cimento, né? Do antigo Antônio Emílio de Moraes, tal. E eu falei, tá, vamos. E era um Monza naquela época, né? Um carro chique, que ele tinha um Monza verde bonito. Ele parou em casa, eu entrei no carro dele, sentei, ele falou, Kiko, é verdade que você esteve nos Estados Unidos passeando? Eu falei, não, passeando não. Eu fui até lá em busca da cura. E tive que levar um tradutor, porque o meu inglês, eu sou uma negação em inglês, né? Eu não sei como eu passei nas faculdades aí em inglês aí, porque eu estudei muito e tal, mas olha, eu, eu sou uma negação. O castelhano ainda abro, o castelhano, né? Mas o inglês, né? Ainda preciso aprender, falar direito. E aí, né? Eu fui lá e no elevador, né, descendo, né, porque o médico, nossa, eu tive um tratamento que ele me deu que, olha, vou dizer para vocês, gente, ó, fui tratado que nem um rei lá. Mas na hora que entramos no elevador e saímos do consultório com as receitas, eu lembro até hoje, eram 2 receitas, eu perguntei para o meu amigo, né, o Décio, o tradutor, eu falei, Décio, e ele me passou os remédios, né, para mim ser curado, e ele ficou meio assim, falou, olha, Kiko, ele falou que tem tratamento, mas não tem cura, principalmente naquela época. Aí, gente, eu comecei, não vou negar, né? A gente mentir é feio, chorar dentro do elevador. Até ameaçou a crise em mim. Tá? Falei, poxa, será que eu vou ter que sofrer com essa porcaria o resto da minha vida? Aí que piorou. Eu comecei a ter 3, 4 crises diariamente. Fiquei um ano inteirinho sem sair da minha casa. Só que nesse um ano, eu não perdi tempo, meu pai sempre me ensinou, falou, filho, eu falava, pai, quando eu tinha 14, 15 anos, eu não gosto de ler. E meu pai me deu um livro, quando eu tinha 15 anos de idade, chamado O Poder do Subconsciente. E esse livro foi escrito no ano que eu nasci, 1962. Eu sou de novembro, dia 8. Aí, resultado, esse livro foi meu livro, além da Bíblia Sagrada, ele foi meu livro de cabeceira, durante mais ou menos uns 6 anos. Eu fazia as orações que estavam aqui naquele livro, é o Dr. Joseph Smith, é isso mesmo? Agora eu não lembro, não, Joseph Smith é daquela religião dos mormons, eu atendi uma mulher agora há pouco numa consulta particular mormon, né? Mas é o Dr. Joseph Murphy, lembrei. Tá? E eu li várias vezes esse livro. E tenho esse livro até hoje. Né? Mudou a cor da capa, tudo, eu tenho esse livro. E me ajudou muito e tal, né? Eu li esse livro e comecei também a estudar saúde. Aí eu fui e falei, não, eu vou em busca da cura dessa porcaria. E porcaria é pouco, né? Porque é terrível. Só quem teve pode falar como... Né?
E eu piorei essas crises, as 3, 4 crises, deixa eu lembrar direitinho, para contar direitinho para você. Porque eu comecei a fazer um tratamento com um médico psiquiatra aqui em Sorocaba, o Zé Roberto, se tornou um amigão meu de ir na minha casa e eu frequentar a casa dele. E ocorreu o seguinte, na porta ao lado do consultório dele, tinha também uma médica psiquiatra. E eu sempre falava, ô, doutora Dalva, tudo bem, tudo bem? Ela, ô, Kiko, como é que tá, Kiko? E tal. Eu, tá aí, dopado, cheio de tarjas pretas, remédios aí, antidepressivos tricíclicos, né? Na época era o Anafranil, né? O Rivotril, e mais a carbamazepina, né? Que é anticonvulsivo, mas ajuda na síndrome do pânico. E ela falou, não é fácil, né? Tenho atendido tantas pessoas com isso também. E sempre ali, aquela amizade. Um dia eu cheguei lá e vi que a porta do consultório dela estava fechada. Voltei na outra semana, mas eu fui atendido por ele. Voltei na outra semana e falei, escuta, Zé, por que a porta está fechada aí? Cadê a doutora? Está viajando? Está de férias? Ele falou, não. O mesmo problema que você tem atingiu ela, a própria psiquiatra. E ela não está conseguindo vir trabalhar. Aí que eu piorei. Gente, aí, ali mesmo no Zé Roberto, eu passei mal, ele me dando água e eu derramando o copo assim, aquela tremedeira, a água caiu, molhou toda a minha roupa, sabe? Foi uma crise que eu tive ali, terrível. E ele abraçou eu, e eu falei, agora o senhor vai querer me internar, chamar uma ambulância para mim? Ele falou, não leva meia hora, isso aí passa. Uns 10 minutos, passou, tá? Ele pegou um comprimido lá, não lembro o nome do que era, ele falou, vai mexendo a língua e deixa assim na língua, vai mexendo, deixa embaixo da língua e tal. Eu melhorei. Só que depois eu dormi, gente, acho que umas 11 horas, 10, 11 horas seguida, fio. Acordei, eu lembro que eu segurava assim com as duas mãos na cama, assim, não conseguia nem levantar, voltava para trás, né? Totalmente dopado, né? Falei, meu Deus, que vida é essa, né? Então a gente fica... Aí me deu uma raiva, né? Eu falei, até quando eu vou sofrer com essa porcaria, né? Esse lixo de doença maldita, né? E recebi esse convite de aniversário e o Josmar me fala, ele era médico e nutrólogo, por isso que eu caí de pau e pedra em cima, né, da naturopatia, que é médico de medicina chinesa, hoje eu sou professor dela, fitoterapia, sou professor dela também, conheço mais de 1000 plantas, enfim, eu fiquei e falei, não é possível. O Josmar me passa e, Kiko, mas isso é fácil, falou dentro desse Monza Verde que eu acabei de citar alguns minutos atrás. Eu falei, fácil? Você vem falar para mim que isso é fácil? Eu estou aqui, dentro do seu carro, porque eu estou medicado. Caso contrário, eu nem aqui dentro estaria trancado dentro da minha casa. Porque você não sabe o que eu estou passando. E o Josmar chegou, e naquela época era difícil encontrar suprimentos, gente. E me passou uma série de suprimentos, começando pelo triptofano, né? E tem pessoas, né, que na época chegaram para mim, teve um médico que falou para mim, não esse que eu frequentava, né? Ele não era psiquiatra, ele falou assim, mas o triptofano não pode tomar junto com o Rivotril. Mas eu fiz um estudo, né? E vi que o triptofano tem na banana, a banana é rica em triptofano, salmão, então, nem se fala, muitas hortaliças, frutas. Eu falei, mas peraí, são mais de 100, então, se não pode, alguma coisa está errada. Também não pode se alimentar dessas coisas, né, que tem triptofano. Porque o triptofano, ele traz bem-estar, melhora o humor e tal. E a ocitocina também, né, no caso, fala, né, o hormônio da felicidade. Ela é um hormônio. E tudo mais, né? Mas foi uma suplementação, eu lembro, foi em torno de 8 ou 9 suprimentos, né? E eu comecei a fazer aquele tratamento coadjuvante, aquele protocolo que ele me passou. E eu tomava os medicamentos que o meu psiquiatra passava normalmente. E aí um dia, ele chegou em casa, o meu psiquiatra estava lá. Aí eu apresentei um para o outro, nós conversamos nós 3. E o meu psiquiatra falava para ele assim, eu não entendo o Kiko com essa intelectualidade avançada, alegre, conta piada, porque eu gosto de humor. Eu tenho até grupo de humor no WhatsApp, tá? Que eu participo.
Né? Sempre tem um engraçadinho, às vezes põe alguma coisa picante lá, mas de cada 10 vídeos ou mensagens, aquilo me traz riso, bem-estar, é anti-envelhecimento, não sei, né, meu rosto, né, eu não tenho, dizem que eu não tenho rugas nessas coisas, né, não sei, né, até me aproximo, aquelas minhas mãos, né, e estou indo para 64 anos de idade, né, e um gás que muitos jovens não têm, porque eu tenho um depósito aqui em frente, quando chega a mercadoria, sacos hoje em dia de 25 quilos, eu já tiro o jaleco, eu corro lá, eu carrego, eu ajudo para fazer um exercício, né, musculatura e tal, e o que acontece? Outro dia eu carreguei, né, chegou 27 sacos, eu acho que a metade, né, e tinha um menino lá, né, vou falar o nome dele aqui, né, o Juninho, ele tem 19 anos, e ele falou, nossa, você não está cansado, assim? Eu já estou super cansado. Perguntei para ele se ele fumava cigarro, se ele bebia. Ele falou, não, eu bebo socialmente de vez em quando, né? Eu acredito que ninguém bebe socialmente, né? Eu acho que a pessoa bebe para se satisfazer, né? Que muitas vezes ela não percebe que ela está meio fora de si. Mas ele não fumava, né? E já assim, né? A alimentação, né? Hoje em dia é cheia de agrotóxicos, venenos, esses pesticidas, né? Faz isso. E tudo bem, né? Eu bem suplementado, tudo direitinho, né? Eu faço uma variação, né? A média que eu tomo de suprimentos por dia é de 10 a 15. Tem dia que eu tomo 18. E resultado, gente. Quando foram 9 anos de tratamento, quase isso, que eu sofrendo disso, porque eu me curei totalmente em 2007. Eu continuei suplementando o que o Dr. Josmar passou para mim, mas as crises foram desencadeando cada vez menos. E aí você que está desesperado, aí, Kiko, quais foram esses suprimentos? Calma, tá? Depende de cada pessoa. Eu já vou passar algumas coisas aqui, principalmente o picolinato de cromo que ele passou para mim, com vanádio quelato. Ele me explicou também que a glândula adrenal, tá, é atingida pela síndrome do pânico. E aqueles calafrios, aquele mal-estar, aquela coisa toda, desencadeia cada vez mais devido a glândula renal, que ela tem o lítio, o vanádio, o cromo, e me falou, faça um exame para você ver. Se não tiver 0, tá 1. Eu, na época, né, falei, tá. E realmente, só o lítio tinha um pouquinho, né, o resto estava faltando no meu corpo. Ele falou, olha, você vai tomar, né, então me passou vários suprimentos, né, pediu para mim informar a quantidade de crises que eu tinha, né? Ele falou isso também altera a pressão, então ele me passou na época também, eu lembro, losartana, parece que 50 para a pressão, eu tomava de manhã, né? Ele falou, e a pressão mantendo baixa, e me passou também, eles trocaram os medicamentos, os dois conversando junto, o psiquiatra e o meu médico nutrólogo, meu amigo, ambos meus amigos, dentro de casa e eu ali na sala prestando atenção, né? Os dois conversando sobre o meu problema. Eu vim aqui para passar tudo isso para você. Eu podia estar deitado agora na minha cama, né, numa boa. Aí, resultado. Eles conversaram bastante e o Zé Roberto falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, Kiko, hoje você vai passar a tomar o alprazolam e o escitalopram, junto com um comprimido de... Eu não vou falar as miligramas, porque, gente, aí eu já estou, né, abusando das regras políticas aqui do YouTube, eu não quero ter problemas. Tá? E vejam bem, você tem que procurar daí o seu médico, ele passa para você. E o remédio de pressão, né? Os 3 juntos. Quando você tem as crises que eu falava, eu já levanto muito nervoso, né, porque eu perdi tudo, e aquela situação, blá, 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 e pá, eu já acordava, a água do lado, eu sempre tomei um pouco de água, e isso o médico ensinou para o meu pai quando meu pai era novo. Eu era, acho que menor de idade, devia ter uns 15 anos de idade. Ele falou, o segredo é você acordar não gelada, né? Ele falou, doutor Pitico, lembra até o doutor Pitico falou, tem até nome dele aqui de rua em Sorocaba. É assim, você faz o seguinte, ao acordar, o nosso corpo é que nem um carro. Você não vai estar com o carro
dirigindo, vai parar num posto, vai colocar água fervendo em cima. Você funda o motor, tem gente que toma um café quente em cima, né? Ele falou, você tem que tomar água natural, sem ser gelada, que o gelado também é prejudicial. E o do outro lado do balcão só prestando atenção. Porque quando os mais velhos estavam conversando no meu tempo, a gente, não abria o bico para nada, né? Só depois. E se eles permitissem, ou se eles perguntassem alguma coisa. O respeito era muito maravilhoso naquela época. Quem conhece, daquela época, lembra da benção, né? A gente pegava assim com as duas mãos, né? Beijava a mão do pai, da mãe, né? A bênção, pai. A bênção, mãe. Deus te abençoe, filho. Glória a Deus, né? Aquela época, hoje acabou, né? Hoje o mundo está de ponta cabeça. Aí, gente, isso aí nunca levou ninguém para o cemitério, tá? Em primeiro lugar. O Zé Roberto, Josmar, todo mundo me afirmou isso. Falou, Kiko, fica tranquilo. Eu falei, mas o coração dispara demais, a arritmia, ele não bate mais rápido porque não dá, chega a 150 batidas por minuto. Kiko, fica tranquilo, né? Aí cuidaram também da minha arritmia, o Josmar passou um suprimento, que eu tenho aqui, passou, mas tem as doses, né? Não adianta eu falar aqui, né? E junto com o coadjuvante, quer dizer, associado àquilo que o Zé Roberto, psiquiatra, passou. E o Zé Roberto se formou em 57 em psiquiatria, né? Conhecia tudo. Ele não se conformava de eu ter esse problema, né? E até hoje, ele deve estar vivo ainda, com mais de 90 anos, né? Um abraço, se ele me assistir aqui, né? Saudade, viu, Zé? Então, veja bem, eu fui fazendo. E eu percebi que as crises foram desencadeando cada vez menos. E eu fui diminuindo, mas eu telefonava para o meu médico, tá? Aqui é Canal Verdade, eu tenho que falar a verdade para você. Eu telefonava para o meu médico e falava, olha, o remédio está me dando muito sono, não estou tendo muitas crises, eu posso diminuir? Kiko, vamos cortar então, pela metade, as miligramas. E pela metade, você só pode cortar quando vem aquele risquinho no meio do comprimido, tá? Aí, as indústrias farmacêuticas dizem que quando tem aquele risquinho, a máquina pôs a metade para um lado, direitinho, e a metade para o outro. Mas eu não confio muito, hein? Tá? Bom, aí chegou um tempo que eu cortava em 4 pedacinhos o alprazolam, que o nome original dele é Frontal. E aí eu pegava qualquer coisa, né? Um pedacinho daquele, punha na boca, né? Eu andava com uma caixinha assim no bolso de remédio. E só que tinha vez que eu colocava um pedacinho, aquele toquinho, e a máquina colocou quase as 2 miligramas ali, né? Aí, resultado, o que acontecia, né? Dava aquele sono, a vista fechando, embaçado, eu cansado, parecia que, olha, eu tinha trabalhado 16, 18 horas no dia inteiro, sem dormir, sem comer, e serviço pesado, né? Na picareta, vamos dizer assim. Gente, foi uma luta. Fui suplementando, fui lendo ali, até hoje, 2026, 500 livros, tá? Eu já li na minha vida. Ou mais, porque na minha biblioteca cabe mais. E o que aconteceu? Eu consegui, tá? Indo em igrejas também, pedindo orações, tenho que agradecer muito, né? Me curar dessa porcaria. Então, eu vim aqui falar para você o seguinte, não importa quantos anos você está sofrendo disso. Eu também, depois que eu me curei, muitas vezes ameaçou vir a crise. Mas só que eu estava com o meu corpo fortalecido contra uma coisa muito importante que eu vou ensinar nesse vídeo. Talvez esse vídeo, eu acredito que seja o melhor de todos sobre esse problema aqui do YouTube. Tá? Ou outras redes sociais também, né? Que eu vou postar. O que ocorreu é que eu tratei a abstinência. E o que é abstinência? Para quem não sabe, a abstinência é quando você fica sem o medicamento e vem aquela doença, aquele desespero. E o medicamento é paliativo. O que significa isso? Que enquanto ele está no seu corpo fazendo efeito, você não tem o problema. A dor, o pânico, a ansiedade, a TEG, transtorno da ansiedade generalizada, tudo acaba.
né? E você fica bem. Só que é mais grave quando passa o efeito, você esquece de tomar o remédio, o medicamento. Então, na época, o doutor José Roberto falou assim, bem claro, falou, já tinha médicos que falavam, né? Ele falou, eu gosto dos meus colegas, tudo trabalha em hospitais, né, psiquiátricos que tinha aqui hoje em São Paulo, né, já não tem mais, né, hoje é o CAPS. Ele falava, os médicos mandam tomar diminuídas gotas, né, de neuroleptil, outros medicamentos também para as pessoas, né, mas ele falava para mim, ele falava, mas isso não adianta muito. Eu, por quê, Zé? E ele falava, porque toca o telefone, é uma notícia ruim, por exemplo. A pessoa se ela tomava aí, vamos colocar aí 10 gotas de um determinado medicamento, ela está na terceira, ela está diminuindo, está parando. É uma notícia ruim, vai disparar o coração dela, ela vai correr lá, vai pingar as outras 7 gotas restantes e volta tudo novamente. E isso pode ter acontecido com você, se você tem esse problema, transtorno do pânico, e estava fazendo esse sistema, né? Então, seu corpo tem que estar bem suplementado, tá? O DHA, ômega 3, tudo em doses altas, tudo que vai fortalecer seu cérebro, que nem o próprio doutor Léo Ribeiro uma vez falou, o DHA em altas doses, né, ele ajuda o cérebro a combater a síndrome do pânico. Isso faz muitos anos atrás, porque eu tenho a coleção dele inteira aqui, tá? Inteirinha, desde o tempo que era fitas, aquelas fitas grandes, né, de videocassete, não eram nem CDs, depois que ele começou a gravar CDs e hoje DVDs, né? Um grande abraço, se o Léo estiver me assistindo, né? O Dr. Carter, né, ainda está nativa, né, Dr. Carter? 82 anos, fez agora, em novembro passado também, né? E fez nutrologia junto com o Dr. Léo Ribeiro. Está no meu zap, a gente conversa com frequência. Então, veja bem, gente, tem cura? Tem, eu estou aqui, hoje eu ando até de helicóptero, eu fui lá nas cataratas um dia lá do Iguaçu, né? Que fica em Foz do Iguaçu, divisa com o Paraguai, Argentina, tudo, e entramos no helicóptero, né, e eu fiquei um pouco com medo, claro, qualquer um ficaria, porque o piloto, ele desce assim, eu acho que aquilo é um pouco de abuso, ele abusa da prática, né, tem muita prática, né, e aquelas águas, né, bum, você vê aquela fumaceira lá embaixo, e ali naquele acrílico do helicóptero, eu estava na frente, sentado assim, vem aqueles respingos de água, né? O helicóptero balança assim um pouco, né? Ele para ali no ar. Meu, dizer para vocês, viu? Aí parecia que o ar, né? Que ia dar a síndrome do pânico, o ar não ia até o fim, né? Não entrava aquele ar e tal, né? Quando eu tinha a crise, eu ligava ventilador, eu ia no shopping, eu levava uma garrafinha de água ou qualquer coisa, eu despejava um pouquinho aqui na área do pescoço. E eu vou te contar mais um segredo também, que a crise vai embora, às vezes com uma caneta, você põe assim, tá? Você tem ansiedade e deixa a caneta na boca. Você está estimulando toda essa parte aqui. Quando você estimula aqui, é porque você está rindo, é porque você está feliz, é uma piada, alguma coisa fez você rir. E você consegue, tem o poder de enganar seu cérebro. Tá? Aí o que acontece? Seu cérebro entende que está tudo bem, que você está rindo. Uma vez eu vi um político num avião, e todo mundo xingando ele, fora fulano, fora se, né? E o avião inteiro xingando, né? E ele ficou de pé, e ele ficou assim, fazendo assim. E o pessoal não entendia, falava assim, ele dando risada ainda, o malandro, isso, ele xingando, né? Tudo quanto é nome, né? Mas não, ele não estava dando risada, ele estava muito nervoso, chateado com a situação, mas ele ficou estimulando toda essa parte. Então não precisa ter a caneta necessariamente, tá? Foi o caso de uma senhora, que uma vez ela ligou para mim e falou, nossa, aqui que eu estou no sítio. E eu esqueci, não, era fazenda. Ela falou, eu esqueci o remédio em casa. Era o Rivotril, né, que causa esquecimento, altamente viciante, né? E o incrível que o doutor Zé Roberto na época falou, o prazolam marca na bula também que pode causar esquecimento, mas ele não causa, tá? E já o Rivotril não, ele pode sim com o tempo levar a pessoa a muito esquecimento, né? E eu reclamei para ele na época, por isso que ele substituiu na época, porque eu estava conversando, de repente eu parava, falava assim, que nem quando a luz apaga e acende, né, aquele blackout, eu falava, mas o que eu estava falando mesmo? Onde eu parei? Falava para a pessoa que eu estava conversando.
Quer dizer, dava um pane na minha cabeça, um branco, né, vamos dizer assim. Gente, foi incrível. E daí, com o tempo, eu trabalhei muito firme em cima da abstinência, e hoje eu tive a honra, né, o prazer, né, duas pessoas, né, que eu não vou falar o nome, né, eu podia falar até um nome fictício aqui, mas não vou falar, eu gosto de falar só a verdade, que um dos casos era tão grave que a pessoa estava há 12 anos sem sair da casa, né, e continuou com os remédios do médico, fazendo uma suplementação inteligente comigo, né, e também eu sou especialista, né, em suplementação inteligente e também, né, sobre a vida, né, no caso, imunidade alta, tudo mais, e falou que agora está podendo ir no colégio, na escola, né, e antes não estava indo, não saía da casa. Então isso foi uma alegria, começou atravessando a rua, entrando no vizinho, hein, tá? O vizinho, poxa, você aqui, mas você não sai da sua casa, eu que vou lá. Mas hoje eu consegui, né? Mas foram várias consultas, foram cerca aí de 30, 40 consultas, né? Eu ficava, às vezes, uma hora e meia com a pessoa, né, escutando. E olha, uma história é diferente da outra, mas a doença é a mesma. Tá? Teve um caso, lá no Piauí, de uma senhora, tadinha, que eu fiquei sabendo por um amigo que eu tenho lá, o Marlon. Marlon, um abraço para você. Eu sei que você é uma pessoa batalhadora, né? Mora numa cidadezinha pequena, lá do Piauí, longe um pouco de Teresina, não tem nem hospital lá, chama União. Tá? Ele tem uma voz, ele tem um talento. Muitas vezes ele grava alguns vídeos com a voz dele, fazendo propagandas das minhas empresas. E ele contou a história de uma senhora que ela sofria disso, o marido dela foi atropelado, faleceu, veio a falecer, ela tinha 3 crianças, ela tinha que trabalhar para cuidar dessas 3 crianças. E ela usava fraldão, porque quando dava essa porcaria nela, esse ataque, essa crise nas ruas, ela fazia cocô nas calças. Olha, gente, na fralda, no caso, e xixi. Olha que situação. Aí ela continuava, depois andando para o trabalho, daí ela tinha que se limpar, se lavar, tudo, né? Porque tem casos aí que passa a crise, a pessoa fica com uma raiva tremenda, né? Fica brava. E tem gente, que fala que isso é frescura, pelo amor de Deus, não fala isso, você não sabe. Olha, eu não desejo uma crise de pânico, uma só. Se é que eu tenho, né, inimigos carnais, tem alguns concorrentes invejosos aí, né? Sempre tem. Nem para inimigo, tá? Eu não desejo uma crise só. Eu não desejo. De tão triste que é. Só quem sofreu disso sabe o quanto é triste. E essa senhora se apegou firme numa igreja, ela se apegou firme com Jesus. E tem gente que fala que Jesus é religião. Não, nunca foi religião, tá? Jesus Cristo nunca foi religião. Eu sou teólogo, eu sei o que eu estou falando. Então, e ela creu e começou a frequentar essa igreja. Foram 1 ano ela frequentando e firme ali, crendo. Hoje, ela está de avião. Passou uma novela chamada O Crone. Eu não lembro mais aquele país. Está ela e a irmã dela trabalhando lá, mas ela continua sendo cristã. Aquele país é muçulmano, né? Eu não lembro agora. Eu lembro da novela, né? Que todo mundo falava o Crone, né? Era o rapaz idêntico ao outro, era o mesmo ator, né? Da Globo, na época. E ela sarou disso aí completamente. Então, Deus que fez o sol, a lua, o mar, a terra, tudo, nós, ele tem poder de curar. Mas na época, o que me ajudou também, eu fiquei 2 anos fazendo, eu fui vegetariano, né? Eu cortei a carne, porque o animal, mesmo, mas hoje em dia aqui não dão mais choque, é uma injeção, mas às vezes a injeção não faz efeito direito, o animal se bate, pula, né? Aquele nível, querendo levantar, tal, aí dão outra, né? E então, veja bem, tudo aquele que ficou na carne do animal pode sim passar para você. Tudo tem fundamento, gente. Existe também uma pessoa que foi curada e ela estudou, eu tenho um vídeo sobre isso, sobre o deus Pan, né? Era um cara muito feio, ele era rejeitado por todos, todo mundo tinha medo dele, ele andava nas florestas, então o que ele fazia?
ele era pagão, né? Ele amedrontava as pessoas, assustava as pessoas na madrugada, né? Então diz que dele que veio o famoso terror noturno, né? Então também estudei sobre isso. Você pode procurar aqui mesmo no YouTube vídeos sobre isso. Então, gente, não é fácil. Então, esse vídeo está demorado, mas é um vídeo, né? Como é que eu faço? Eu quero consultar, fazer um protocolo, eu tenho esse problema. Entre em contato comigo. Eu não vou prometer para você cura, eu não vou prometer para você que eu vou resolver o seu problema, porque a mesma coisa que um médico que se formou nos anos lá 50 falou para mim, eu vou falar para você agora nesse vídeo. O melhor médico para essa terrível doença somos nós mesmos. Vai depender das nossas escolhas, a vida é feita de escolhas, e geralmente, quando eu tinha essa doença, eu tinha muitas vezes medo de tomar a suplementação que o Josmar me passou, falecido Dr. Josmar, mas o tarja preta não tinha. Parece uma coisa assim do inimigo mesmo, né? Para não falar aqui uma coisa do diabo. Coisa estranha, né? Pô, a suplementação, eu olhava tudo e falava, mas eu tenho que tomar tudo isso aqui. Eu olhava uma cápsula, parecia, eu tinha como se ela fosse um remédio. Eu falava, não é possível. Eu não vou tomar tudo isso aqui. Eu continuava tendo crise. Resultado, né? Mas o Rivotril, eu não tinha medo. O Alprazolam, eu não tinha medo. Né? Você vê como que isso age na mente da pessoa. Então, não é brincadeira, a coisa não é fácil. Por isso que eu falo, o melhor médico é a pessoa, porque na hora que eu vi mesmo que a coisa até estava descambando, eu já não saía mais na rua, eu já não gostava de conversar mais, eu sempre fui falador, né? Eu falo até pelos cotovelos, eu brinco com todo mundo. Né? Eu falei, não, até quando eu vou ficar assim? Até morrer? Até um dia chegar no fim da minha vida? Não, eu não nasci com essa porcaria. Então, eu busquei primeiramente a Deus, eu busco até hoje, tá? Kiko, e nunca mais? Não, nunca mais, tá? Às vezes, naquela época, vamos supor, um filme, né, me assustava. Olha, eu não podia ter uma discussão, ver uma discussão. Vamos supor, se eu visse duas pessoas discutindo e eu tivesse, vamos supor, na porta da minha loja de roupas que eu tive, ou qualquer lugar, eu passaria mal. Eu teria que entrar para dentro, tomar uma água, eu começava a tremer, entende? O coração, aquela coisa, e suava frio, as mãos ficam geladas, os pés, olha gente, se eu for contar todos os sintomas, se alguém que está me assistindo tem isso, põe nos comentários aí, coloca aí, né, se eu estou exagerando aqui, é horrível, não tem coisa pior, né? Agora a epilepsia é pior, tá? Eu digo assim, né, não tem coisa pior no sentido do transtorno do pânico, mas a epilepsia é pior. Gente, a epilepsia joga a pessoa no chão. Então, inclusive, tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que eu me lembrei agora, que Jesus Cristo deu uma dura, né? Aliás, o J foi inventado agora em 1500, do ano 1500 para cá, não sei se é 1515, por um francês. Essa letra não existe no hebraico, né? Eu fiquei triste, eu falei, puxa, mas o nome Jesus, daí eu fui descobrir, né, Yeshua, né, Y-E-S-H-U-A, né, Yeshua, Hamashia, né, que é salvação também. Então, e ele chegou para os discípulos e falou assim, escuta, até quando eu vou ter que ficar aqui ensinando vocês? Deu uma dura neles, né, uma erguida, né, como dizem os antigos, né. Aí ele perguntou para o pai, né? Falou, quanto tempo sucede isso no menino? Quando pega ele, pode pegar na água, no fogo, joga ele. Né? E era um espírito surdo e mudo. E ele foi e disse, espírito surdo e mudo, eu lhe ordeno, sai dele. E a criança ficou assim, como se tivesse falecida, e ele falou para o pai, não se preocupe. E nunca mais a Bíblia diz que isso se sucedeu. Não é à toa, não sei se é a epilepsia que pegava, né, ou se pânico, acredito que não, porque o pânico é muito difícil a pessoa chegar ao desmaio. Eu mesmo nunca cheguei.
Eu cheguei, caí no chão, e ficar ali no muro, ali, como eu expliquei no vídeo aqui, desesperado, né? E o coração não bate mais rápido porque ele não dá, né? Aí me passaram potássio, tudo para arritmia, uma série de coisas, né? Que eu tenho um protocolo para cada tipo de pessoa que eu converso, tá? E também sou professor de algumas terapias, né? Aí, fantásticas, né? Que me ajudaram muito a lidar com todos esses problemas, não só na época os meus, mas também das pessoas. E hoje sou muito grato, primeiramente a Deus, tudo que eu, como eu comentei, eu ando até de helicóptero, eu saio, eu converso, eu vivo, eu voltei a viver. E se eu conseguir, e muitas pessoas que eu conheço conseguiram, você também que está me assistindo e não acredita na cura, não tenha essa dúvida mais com você. Ai, Kiko, não, no meu caso não tem jeito, eu falava isso para todo mundo, tá? E naquela época eu estava muito bem, né? Assim, né, um bom dinheiro no banco, uma série de coisas, não era um problema financeiro. Isso aí não vem de problema financeiro, né? Mas é uma crise nervosa, não deixa de ser uma crise nervosa. Você pode perguntar para o seu médico, faça questão, tá? Faça uma pesquisa, tá? É uma ansiedade que ela é tão forte, que eu posso estar aqui agora, se isso aí me pega, eu dou um pulo aqui da cadeira e largo o vídeo. Saio desesperado, pedindo socorro, tudo. Preciso de alguém, eu preciso de um ventilador ligado para mim, né? Vinha um ar no meu rosto, porque aí o ar não entrava, era isso que eu passava, gente. E eu tinha certeza mais que absoluta que eu não ia passar daquele momento. E aquele suador, e eu suando pela cabeça, as mãos geladas, o coração na parte assim do peito, assim, dói justamente do lado do coração. É uma coisa assim, tão estranha, tão, né, maligna. Tá? Então você sabe, né, a situação, como funciona tudo isso. Quem tem, sabe. E quem não tem, pelo amor de Deus, eu peço em nome de Deus, tenha empatia pela pessoa. Empatia, para quem não sabe, é se colocar no lugar dos outros. Se coloca no lugar da pessoa, tá? E paciência também, tá? Porque minha esposa teve comigo, né? Não foi 1 ano nem 2, foram vários anos, tá? Não é fácil sarar disso aí, mas que tem cura, tem, tá? Eu sou testemunha viva disso e conheço muita gente. Teve um caso também de uma senhora, né? A Bíblia diz, né, chamar os presbíteros da igreja para fazer oração, né? Se a pessoa estiver enferma, né? É uma passagem no Novo Testamento que diz: tem alguém entre vós alegre, cante louvores. Tem alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja, eles para ungir com óleo e fazer a oração da fé. É a oração da fé restaurará o enfermo. Tá? E ela tinha esse problema. Eu falei, mas como que a senhora sarou? Isso naquela época. Ela falou, tinha um presbítero na minha igreja, um padrinho dela. Lembrei agora. Ela falou, eu pedi a oração, ele fez a oração para mim. E eu senti naquela hora, assim, viu um negócio quente em mim, um negócio lá, tal. Mas nunca mais isso aí deu na minha vida. Eu até joguei o remédio e tal fora. Falei, nossa, eu fiquei feliz, né, de saber que pelo menos uma irmãzinha, né, uma irmãzinha fala assim, né, com respeito, de coração, né, com carinho, conseguiu obter sucesso nisso. E aí, algumas outras pessoas, eu falava, mas não é pânico, o seu foi ansiedade generalizada, foi outra coisa, né? Eu duvidava muito. Eu falava, não, isso aí não tem jeito. Né? E muita coisa, né? Muitas vezes, né, a gente tem que cortar, né, a gente tem que pedir para a pessoa, olha, não faça isso, e tem coisas que a gente tem que pedir, como esse livro, O Poder do Subconsciente, ele ensina, né? Faça tudo que você tem medo, né? Então, tem coisas que a pessoa não vai fazer mesmo, mas algumas coisas ela vai conseguir. E aí ajuda cada vez mais ela a ir fortalecendo o organismo. E assim sucessivamente. Quando ela tiver com a imunidade alta, ela não vai sentir aquele desespero, aquela falta do remédio, porque eu ficava desesperado quando tinha isso aí. Tá? Eu não saía, se eu saísse de casa, uma vez eu lembro, peguei o carro, né, e eu tinha deixado a caixinha de remédio, né, que eu andava no bolso, em casa. Tinha tomado banho, me troquei e ele ficou lá. Gente, em cima da cama.
Eu corri, voltei e pus aquilo no bolso. E eu já estava medicado, pelo dia todo. Mas eu pus aquilo no bolso. Eu só sentia segurança em sair na rua com o remédio no bolso. Gente, que coisa, entendeu? Então tá aí. O vídeo quase 1 hora, gente. E isso é tudo que eu passei. Espero ter ajudado você. Ore muito a Deus. Se você quer que eu ore por você também, deixa seu nome aí nos comentários. Conversa com as pessoas. Eu já tentei colocar vídeos meus explicando toda essa situação, provando que tem cura em alguns grupos do Facebook, no WhatsApp. Tem gente que fala, não tem. Já tentei 30 anos, não sei o quê, não tem. Poxa, eu cuidei de uma mulher que estava há 42 anos com isso aí. Só de não sair da casa há mais de 30 anos. Hoje ela sai, hoje ela vive. Pô, né? Teve jeito. E o psiquiatra junto. O psiquiatra falou, não, suplementação faz bem. É alimentar, suplementação alimentar. Tá? E alimentos naturais. Né? Então, tudo que atacava os nervos, vamos supor, o café você tem que cortar, uma série de coisas. O café tem cafeína, a cafeína chega a levar, às vezes, de 3 a 16 horas para sair do corpo. Tá? Ah, você fuma? Ah, então, pior ainda, porque a pessoa que tem síndrome do pânico, eu faço tratamento, às vezes fuma de 3 a 4 maços de cigarro por dia. Ela está falando os dedos assim, em volta tudo marrom, não é nem amarelo mais. Tanta nicotina, tanta alcatrão que tem ali, gente. Então, isso não é brincadeira, isso é coisa muito séria. Tá? É muito fácil uma pessoa que nunca teve, seja essa pessoa da profissão que ela tiver, ela chegar e, isso não é nada, isso aí é o mal do século, isso aí é não sei o quê, sabe? Então, vai chegar uma hora aqui, já está 50 minutos e eu estou tomando tanto seu tempo. Né? Se você sentir no coração, Deus tocar no seu coração, se inscreva no canal, a gente fica juntos nessa jornada aqui no YouTube. O vídeo foi longo, o testemunho foi longo, tá? E você pode ter uma certeza. Tem muitos milionários que às vezes eu consulto esse problema. Teve até um jogador de futebol, que às vezes ele pedia para o técnico para sair, né, porque ele sentia que o coração dele estava disparando demais, porque ele estava correndo e tal, e era essa porcaria aí, tá? Então, tem celebridades e tem também aquela pessoa favelada, mais simples. Isso aí, muita gente diz que é espiritual. Eu acredito que espiritualidade está em tudo, tá? É uma doença espiritual, na minha opinião, tá? Não é uma doença corporal, tal, não. É porque Deus fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, tudo vem do coração. Se está na Bíblia, não sei. Né? Você acredita se você quiser, tá? É estranho, né? Do cérebro, do nada, de repente, eu estou aqui conversando, sai correndo, e tenho certeza que não vou passar daquela hora, né? E passo pelaquela crise horrível, né? Aí leva 10, às vezes 5 minutos, às vezes meia hora, tem gente que já ficou mais de 1 hora tendo crise. Um conhecido ficou embaixo do cobertor na casa dele, desesperado, tá? Principalmente porque ele estava sozinho, aí me ligou, né? Então tem casos e casos, né, gente? Mas no final, você vê que é tudo a mesma coisa, tá? Os ataques são os mesmos, os mesmos sintomas, então cada história é diferente. A pessoa quer contar a história dela, eu permito, lógico, ela conta, mas chega no final, é a mesma coisa, são os mesmos sintomas, tá? Alguns até piores, porque a pessoa tem a crise, ela faz xixi na calça, né, cocô. Então essas coisas aí, né? Aí o que acontece? Ela toma muitos remédios, fica só dormindo, atrasa o trabalho, atrasa os estudos, atrasa toda a vida da pessoa. Gente, Deus te abençoe. Fica com Deus, tá? Que Deus nos ilumine, eu também preciso de bênçãos, né? Em nome de Deus, Jesus, Mãe Maria, para quem é católico, enfim, toda essa organização maravilhosa que existe lá nos céus. São 7 céus, né, se não me engano. E o apóstolo Paulo foi até o 3º. E muita gente, temos São Miguel Arcanjo, Santo Expedito, tem tanta gente que faz promessas, né, e alcança muitas vezes a graça.
Outras pessoas procuram Jesus, eu procurei Jesus, muitas vezes e procuro até hoje, porque eu preciso dele. A Bíblia diz, orai um pelos outros. Né? Vamos orar um pelos outros, principalmente para quem sofre disso. E pessoas que têm epilepsia também. Essa é pior. É muito pior que o transtorno do pânico. Então, o transtorno do pânico, se a pessoa tem uma crise de epilepsia, ela vai ter saudade do transtorno do pânico, porque a epilepsia muitas vezes machuca toda a pessoa. Se tiver alguma coisa perto, um móvel, qualquer coisa, ela bate a cabeça. Teve um caso de uma pessoa que perdeu uma vista. Já a síndrome do pânico, não, a pessoa tem certeza que não vai passar daquela hora, mas ela já teve 1000 vezes a crise e ela não vai falecer, não tem perigo nenhum, mas atrapalha a vida da pessoa. É horrível, tá? Um abraço, que Deus abençoe a mim, a você, a minha linda família e a sua linda família também. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Um grande abraço, muito obrigado e tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom, tchau, tchau. Beijo, Kiko! Gente, o Kiko está sempre aqui, ele tem um canal no YouTube, Saúde Perfeita com o Kiko do Bem. Vão lá, se inscrevam no canal dele que ele ajuda muita gente lá, tá bom, gente? Procure o canal do Kiko do Bem, se inscreva no canal, esse amigo nosso que compartilha sempre aqui comentários, tá sempre junto. Vai lá no canal do Kiko do Bem, se inscreve, que ele só tem coisa boa para passar para vocês. Praticar o bem salva vidas de muitas pessoas. E a graça de Deus, que é de graça. A maior recompensa de praticar o bem vem de Deus e das pessoas que reconhecem que você é do bem, mas deve ser de todo o coração. Nesta tela, você vê diversos vídeos interessantes e imperdíveis meus. Clique em um deles e continue comigo neste canal. Aproveite também e inscreva-se nesse canal clicando em cima da minha imagem. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe você e sua linda família.